mensagem é o que é o inferno. Hoje, na verdade, eu vou falar o que o inferno não é. Pessoas têm dúvida sobre o que é o inferno. E hoje eu irei falar, o inferno não é aqui. O inferno não é aqui. Quando nos deparamos com afirmações de que o inferno seria aqui, vemos que o conhecimento sobre o céu, inferno e eternidade é escasso a essas pessoas. Bem, hoje eu quero falar sobre o que o inferno não é. Ele não é aqui. Neste espaço cosmo, ele está além deste tempo e ele dura eternamente. Ele não é algo preparado para você, como diz a palavra de Deus. Mas os desobedientes, os filhos da desobediência, irão habitar nesse lugar. Se você puder, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 41. Mateus capítulo 25, perdão. Capítulo 25, versículo 41. Se você tiver com sua Bíblia. Mateus 25, 41. E diz assim a palavra do Senhor: Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Então, como nós temos plena certeza, o inferno não é aqui e também ele não é para você. O inferno não foi preparado para você. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Os desobedientes, os que rebelaram-se contra Deus, mas os que vão habitar lá. Esse texto, o contexto de Mateus 25, ainda vem do sermão escatológico de Mateus 24 e 25. Aqui Jesus separou o bode e as ovelhas, e os bodes ele manda habitar nesse lugar porque eles não foram obedientes ao Senhor. Eles não visitaram os enfermos, não curaram, não visitaram os presos, não receberam os estrangeiros, eles não tiveram um coração voltado para a vontade de Deus. Então aí, essas pessoas irão habitar, os desobedientes habitarão na eternidade sofrendo. Então eu quero falar aqui sobre duas portas. Em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, se você puder também ir para lá. Mateus capítulo 7. Aleluias. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Não é só poucos os que entram por essa porta, a palavra diz pouco os que encontram a porta estreita. Então, nesse momento, nós já vemos um pouco que o inferno não é aqui. Por que as pessoas querem dizer que o inferno é aqui? Porque como eles não têm esperança de um Deus pelo fato de que não conhecem as Escrituras, até em outras, mesmo pessoas que participam de outras religiões ditas cristãs, mas não conhecem a própria palavra de Deus. E algumas delas se convencem de que o inferno poderia ser aqui. Porque faz tempo que essa promessa de retorno de Jesus aconteceu e a gente não vê ela acontecer literalmente. Faz tempo que isso foi falado. E até agora não aparece esse Jesus retornando para buscar a igreja. E muitas pessoas entram em desespero no seu coração. A palavra inferno, em algumas traduções bíblicas, no hebraico fala-se Sheol, no grego é Hades e no latim inferno. Todas elas são para ilustrar o reino dos mortos pela desobediência, o destino dos que preferiram o seu prazer em vida. Acredito que já ouvimos bastantes palavras do tipo: não importa o que falem,
O importante é ser feliz. Muitos enveredaram por essas palavras e acabam por fazer realmente o que querem, sem medir as consequências. E hoje nós temos grandes resultados disso. Aumento da maldade, aborto legalizado, bandidos sendo tratados como inocente e muita orfandade. Quando há o aumento da maldade, né, Mateus 24 diz isso, que por se multiplicar a iniquidade, o que seria a iniquidade? Ele não fala por se multiplicar o pecado. O pecado, a palavra diz que é errar o alvo, deve ser um tropeço em nossa vida. Mas a iniquidade é como se fosse um patamar elevado do pecado. O que seria isso? Por exemplo, quando algo que eu faço que é contra a vontade de Deus, e Deus diz que isto não deve ser feito, e não é mais um tropeço em minha vida, ele se torna algo que eu não sinto nem mais peso. Isso é iniquidade. É quando está preenchido o seu coração desta vontade que é pecaminosa e não pesa mais em seu coração. Aí é iniquidade. E a palavra diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Então, hoje o nosso senso de justiça ainda é justiça própria. Por se multiplicar a iniquidade, né, aumentou os casos, a sensualidade da infantilização. Antes era um pavor muito grande na sociedade mais moderna você ter uma adolescente que fizesse sexo antes do casamento, porque isso era inadmissível. Pelo fato de que ela deveria conhecer o sexo através da pessoa que fosse seu esposo. E daí foram se acostumando que isso era besteira, que as pessoas deveriam, por causa de erros pontuais lá na frente, muitas pessoas enveredaram por esse pensamento e pronto. Hoje, muitos filhos têm relações sexuais em casa diante da supervisão de seus pais. E nós não entendemos o quanto isso é pesado, porque a palavra de Deus diz que o leito deve ser santo. Então, numa casa que, por exemplo, está eu, minha esposa e minhas filhas, imaginem, eu digo que ela pode ter relação no futuro com um namorado no quarto dela. O que é que eu estou trazendo para a minha residência? Estou trazendo, além de um espírito de libertinagem e profano, eu estou trazendo os mesmos demônios na vida daquele ser que é fora da minha casa, para dentro do quarto da minha filha coabitar, e ali ele tem uma brecha grande dentro da minha casa. E aí nós não prestamos atenção em certas coisas. E eu já falei isso a vocês, as pequenas coisas, os pequenos detalhes é que trazem grandes destruições. São pequenos detalhes. E o aumento da iniquidade tem sido por coisas que agora são normais e banais. Por exemplo, o aborto era algo que era pior do que a questão sexual. Mas quando havia um caso de uma mulher estuprada, as pessoas, tudo bem, às vezes, né? Ok. As pessoas ainda relevavam, mas hoje não. Ah, eu fiz sem proteção, porque estava no meio daquela vontade. E aí, tanto faz como tanto fez. É como se você excretasse as fezes do seu corpo, manda embora. E você entende o quanto isso é sério, porque se o sexo fosse uma coisa para ser banal, não existiria através do sexo uma multiplicação de uma vida. Já parou para pensar nisso? Recebe aí esse entendimento, essa revelação. Se o sexo fosse tão banal, como nós queremos muitas vezes levar no ímpeto do pecado, e o diabo tem uma orquestração muito forte em tudo isso. Se o sexo fosse algo realmente banal, ele não geraria uma vida nisso. E ele gera uma vida através do sexo. Gera alguém, você tem noção disso? Povoa e multiplica a terra por causa da relação sexual. Então, por isso que deve ser santo, deve ser amoroso, deve ser algo que é feito com integridade e sabedoria.
Mas ainda como Adão caído, muitas vezes nos comportamos como se fosse somente um mero pedaço de carne que a gente vai e pronto. Por isso que as expressões sobre sexo são tão pejorativas e degradantes. No aumento da iniquidade, hoje as canções elas falam mal das mulheres. E as mulheres dançam e festejam essas canções porque é como um mantra na sua mente. Elas nem percebem mais a objetificação delas próprias. Mas quando há algo assim, aí mexe com uma, mexe com todas, aquela coisa toda. Sabe, isso é hipócrita. Isso é iniquidade, isso é aumento da iniquidade. Como as mulheres aplaudem homens que cantam canções falando mal delas. E depois clamam por moral. Em Recife, há alguns anos atrás, o Ministério Público entrou com uma ação contra uma banda lá de brega, que é um ritmo muito famoso em Recife, em Pernambuco, que a música dizia assim: se eu mato, eu vou preso, se eu roubo, eu vou preso, mas se for para pegar novinha, eu vou preso satisfeito. O Ministério Público entrou com uma ação. Teve gente que estava reclamando, que é isso, que exagero. Vocês entendem? A iniquidade, ela é sorrateira. Você vai a primeira vez em Recife, Pernambuco, o que é que você diz? Uma cidade que fede muito. Você vai em São Paulo, passa ali do lado do Rio Tietê, misericórdia, pior do que Recife 10 vezes. Parece que você está no meio da lama. Mas pergunte às pessoas que passam ali todo dia se elas sentem mais o cheiro. Elas nem sentem mais, é como alguém que trabalha num caminhão de lixo. Então a iniquidade é isso. A podridão nem nos incomoda mais, porque nos acostumamos com ela. É assim que se cresce a corrupção, é assim que se cresce o nosso desejo pelo pecado, porque nada mais nos incomoda. Nada mais incomoda. O pensamento torpe não incomoda mais. Certas curtições não incomodam mais. E esta é a porta para o inferno. A porta para o inferno, a Bíblia diz que ela é larga e espaçosa. Ela tem a aparência de que as coisas vão ser boas e vão dar certo. Ela tem essa aparência, não importa o que falem de você, o importante é ser feliz. Isso só caberia se fosse numa restauração de vida. Como acontece com os irmãos que se convertem depois de zoar muito, fazer muita besteira na vida, encontram-se com a verdade, e aí eles querem mudar de vida, as pessoas dizem, fez tudo de errado, e agora quer ser crente. As pessoas nem dizem graças a Deus. Elas ficam chateadas. Por quê? Porque elas se veem da mesma forma. Elas também estão se vendo assim. E o perigo desse faça o que você quiser, o importante é ser feliz. O perigo que habita nisso é que hoje não são mais pessoas só pessoas mais velhas, mas jovens, crianças, adolescentes. Eles estão querendo viver essa vida hedonista. O que é uma vida hedonista? Voltada para o próprio prazer. A vida hedonista é voltada para o próprio prazer. Voltada para o que você quiser. Então, nós precisamos conhecer cada vez mais a verdade da palavra de Deus para sermos libertos por dentro. A porta para o inferno é uma porta larga, ela não tem aparência de um lugar tenebroso. Ela não tem aparência de um diabo com chifres, não. Ela tem aparência de prazer. Ela tem aparência de satisfação. As pessoas não medem mais consequências. Elas só querem curtir. Então, a porta para o inferno, um dos pontos que eu quero falar aqui dessa porta para o inferno, ou seja, ela para a desobediência, ela é larga. Não tem dificuldades. Você está lá, diz, eu não quero sair para curtir. Aparece um amigo.
Não, estou sem dinheiro, eu pago para tu. Eu estou sem transporte, eu passo e te pego, eu mando o Uber te buscar. Por quê? Quem está indo na porta larga não quer ir sozinho, ele quer levar muito junto com ele também. Então você tem financiadores para viver no pecado. Mas às vezes quando você quer ir para a porta do céu, não aparece financiadores, porque a igreja às vezes está com o coração meio fechado. Ah, porque aquela pessoa é difícil. Não, vamos quebrar este paradigma e investirmos em pessoas, porque a alma dela tem importância para o Senhor. Como Jesus disse a Pedro e aos discípulos, vocês hoje serão pescadores de homens. A partir de agora vocês vão pescar a alma dos homens com a palavra de Deus. Então, hedonismo é a vida centralizada no próprio prazer, como na época de Noé, como Jesus disse em Mateus 24, relatado por Mateus, no capítulo 24. Os últimos dias serão como nos dias de Noé, comiam e bebiam, vida hedonista, voltada para o próprio prazer, casavam e descasavam, casa e separa, aleatoriamente, como se fosse qualquer coisa, ou seja, não tem aliança. Não tem aliança. Então a vida hedonista é uma vida voltada para o próprio prazer. Não importa como eu ganhei, o importante é que eu quero ser feliz. E muitas pessoas através da internet estão cada vez mais ganhando microfone, ganhando espaço para falar, para colocar para fora. E a pornografia, o submundo, ele cada vez mais ele é endeusado. Ele é endeusado. Aí nessa vida hedonista, pessoas estão fazendo sexo sem consciência. E o que é que acontece? Não só pode-se gerar uma vida na questão de nascer uma criança, mas o sexo sem consciência gera em muitas pessoas traumas para um futuro relacionamento estável. Porque na sua vida, o diabo bateu muito com suas mentiras de paixões. Então as pessoas, os seus corpos são usados para que o diabo ele possa denegrir a mentalidade das pessoas através de sexo sem aliança. Uma das coisas para essa porta do inferno são as riquezas ilícitas. Você vê quanto teve gente que, mesmo sabendo que era pirâmide, entraram em diversas pirâmides financeiras porque queria riqueza. Você vê o quanto nós temos hoje, em plena pandemia, eu achava que isso não iria acontecer, porque muitas pessoas morrendo, as centenas de pessoas morrendo diariamente. E ainda por milhares, mais recentemente. E ainda teve gente que roubou da saúde, um tempo como esse. Teve calotes, teve empresas que deram calotes. Como pode um negócio desse, queridos? Isso mostra que com o aumento da iniquidade, o amor das pessoas vão se esfriando. Nós tivemos agora praticamente essa terceira guerra mundial que foi contra esse vírus. Quem sairão cheios de traumas? Pessoas que enfrentaram essa batalha como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, maqueiros, pessoas que trabalhavam nos hospitais. Sairão traumatizadas depois de tudo isso. Porque é uma guerra muito pesada. Então o inimigo, ele nos leva nessa porta larga, uma vida sem aliança ou sem moral nenhuma. O quanto a imoralidade cresceu nesses últimos anos. Eu tenho orado por uma adolescente que eu peguei ela no braço quando bebê, e agora ela está não se identificando mais como uma menina, como uma mulher. Está colocando esparadrapo nos seios,
porque não se identifica mais como uma menina. Ou seja, na concepção dela, Deus errou quando a criou. Deus errou. Porque ela não acredita mais que ela nasceu mulher, nasceu no corpo errado. Então eu tenho clamado por essa menina, para que haja um encontro de Deus com ela, verdadeiro. E toda vez que eu oro, eu digo: Senhor, você não errou quando criou essa menina. O Senhor não errou. Restaura a moral. Quando falamos moral e bons costumes, não estou falando de hipocrisia, estou falando de realidade. Da gente assumir os nossos erros, assumir quando nós somos imorais e batalhar por uma restauração nesta geração. Nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos cada vez mais restaurar esta moral através de homens e mulheres posicionados. Que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós. Não vejam o Edinaldo, o homem de Deus, mas vejam o Deus de Edinaldo em Edinaldo. Que glorifiquem ao meu Deus por estar em mim, e não glorifiquem a mim por ver o meu Deus. Existe uma grande diferença nisso. Tem templos que se lotam de pessoas porque elas estão vendo o ser e não vendo a divindade que está acima do ser. Então eu quero que vejam o meu Deus e não vejam não vejam a mim manifestando o meu Deus. Que eu seja somente um instrumento do Senhor. Que você seja somente um instrumento de Deus, mas que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida, da sua conduta, do seu comportamento. Porque essa restauração é importante para que as pessoas creiam no Evangelho. Para que elas creiam no Evangelho, elas terão que ver um povo que está caminhando na porta estreita. A porta larga, irmão, é fácil de saber que você está nela. Mas quando você está enlaçado, as oportunidades e a grande torcida para que você fique nela é grande. Se levantam amigos. O diabo vai usar uma pessoa crente para te ferir. E quando o diabo usa um crente para te ferir, significa que ele não está em Cristo. Mas às vezes estamos tão envenenados com o veneno desta era, tão cheio de justiça própria, que desacreditamos de tudo, de todos. E quando desacreditamos de tudo, de todos, às vezes nós culpamos a Deus e não vemos que o culpado é o homem quando tem o seu coração voltado para o pecado. Então nós não podemos viver uma vida sem aliança, e é isto que a porta para o inferno nos chama: viver uma vida sem aliança. Sem aliança nenhuma com Deus. Não faça um casamento, né? O diabo diz: faça um evento, porque o evento se desfaz. Então as pessoas, com 1 ano de casado, não me senti mais casada, não era mais o que eu pensava, era isso ou aquilo e pronto. Aí você pode dizer: pastor, mas eu tenho 20 anos, e em 20 anos, vocês não se submeteram ao Senhor a ponto de ser transformados. E geralmente, quando convivemos com alguém, nós sabemos muito antes disso quais são os defeitos dessa pessoa. Mas muitas vezes nós cremos e dizemos: não, Deus vai mudar o quadro. Então, se você está esperando Deus mudar o quadro, creia na mudança. A murmuração não muda, mas a oração, a rendição e o crer pode fazer as coisas acontecerem. A porta para o inferno é tão larga que ela tira a nossa visão do que Deus tem para nós. Porque, como eu falei, tem muitos financiadores para isso, né? Lucas capítulo 4, se você puder abrir. A partir do versículo 5.
O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e eu posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Respondeu Jesus: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Sempre há um financiador, e o diabo é um desses grandes financiadores para que você permaneça na porta para o inferno. Ele ofereceu até o próprio Jesus. Olha, está vendo os reinos desse mundo, se você se prostrar e me adorar, eu te dou, a mim foi dado, eu dou a quem eu quiser. Sempre há um financiador para que você caminhe no buraco. Vai aparecer homens da onde você não imagina, vai aparecer mulheres da onde você menos imagina, querendo financiar a sua vida e caminho para o inferno, para o Hades, para a tormenta eterna. Porque esta porta é muito larga. E é uma porta, queridos, que grande parte da população mundial está caminhando. Grande parte da população mundial está caminhando. Então, ou seja, quando é hegemônico, quando a maioria está caminhando para essa porta, é muito complicado quando você está indo contra esta porta. Você está indo na direção contrária. Vai ter muito mais gente para dizer a você: não, essa porta não é essa, venha nessa, olha aqui. O quanto está fácil, olha o quanto de coisa que se tem fácil aqui. Olha ali, parece um lugar deserto. Não tem nada. Porque a primeira coisa que você entra quando vai para a porta estreita, você se encontra com um deserto. É o tempo de preparação de Deus para a sua transformação. Então, só uma recapitulada para ir para o próximo tópico. O inferno não é aqui. As pessoas dizem, alguns dizem assim, o inferno é aqui. Não. Esse sofrimento do presente momento não é o inferno. Pelo contrário, não chega nem perto do sofrimento, porque o inferno é um lugar de sofrimento constante e eternamente. Não é um lugar de altos e baixos, não, viu? Não é como uma vida que nós vivemos aqui, que dias passamos bem, outros dias muito maus. Não é isso, não. O inferno é tenebroso durante muito tempo, durante um longo tempo, que significa, que se chama eternidade. Então a porta para o inferno é larga, como diz as Escrituras, como nós lemos em Mateus capítulo 7, 13, versículo 13 e 14. A porta estreita, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva para a perdição. São muitos que entram por ela. Por isso que eu estava falando. Grande parte da população mundial está caminhando para a porta do inferno. Porque ela é larga. É espaçosa. É fácil. Como é estreita a porta. E apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Por que são poucos os que a encontram? Porque esta porta não se encontra para quem está com os ouvidos fechados. Não se encontra aqueles que querem viver imergidos na iniquidade. Aqueles que querem viver na iniquidade dificilmente encontrarão essa porta. Porque é uma porta estreita. Quem quer entrar no caminho estreito? Ninguém. Nós queremos caminhos largos, mais fáceis. Nós não queremos nada de aperto. Nós não queremos sofrer nada. Então, aquilo que não for sofrer de início, tá bom. Léo, tu pega água para mim, filho, por favor. Mas a porta para o céu,
aparentemente um caminho mais longo e difícil de trilhar, pois nos convida a ser separado deste mundo, que é o significado de santos. Ou seja, viver além do que temos aparente. Paulo diz isso aos romanos, em Romanos 12:2. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Então, Paulo fala isso, que não devemos nos moldar ao padrão deste mundo, mas devemos olhar o padrão para os céus, que é ser transformado pela renovação do nosso entendimento. Nossa mente precisa ser transformada, nossa mente precisa ser renovada. A porta para o céu, ou redenção, ela é estreita, pois vivendo nesta era, antes da redenção de nosso corpo, nós somos tentados a entrar pela porta larga, como nós já vimos, né? Como já falamos, esta porta larga aparentemente é um caminho mais fácil. Mas por trás dela está escondida as consequências que sofremos nesta vida e também na vida por vir. Nós não sofreremos somente agora. Nós iremos sofrer se entrarmos pela porta larga, nós sofreremos também eternamente. Porque a consequência do pecado não se vive somente na eternidade, no Hades, mas agora já se colhe os frutos dessa porta larga. Você vê quem escolhe o caminho da prática do pecado, por exemplo, a prostituição, colhe em vida. Quem escolhe o caminho de assaltos, ele colhe em vida as consequências. Quem escolhe o caminho, por exemplo, de ficar casando e descasando, ele e seus filhos que são gerados, colhem consequência nesta vida também. O caminho para a recompensa eterna, ele passa por algumas etapas. Uma delas, conhecer a Deus. Saber quem eu era e quem nele eu sou. Romanos 8 diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, aquilo que era impossível para a lei, que era me transformar, Cristo veio, cumpriu os mandamentos em nosso lugar e agora nós estamos em processo de transformação. Se você puder, repita comigo. Eu estou sendo transformado em Cristo. E para ser transformado se passa por um processo, não é do dia para a noite. Você já plantou alguma árvore, alguma coisa, árvore, até um pé de feijão, que do dia para a noite você já colhe fruto? Não. Você tem que regar, você vai passar por etapas, você vai passar por diversas situações. Então não é do dia para a noite, passa por um processo. E uma das coisas que nós mais procuramos é antecipar os processos, e não pode se antecipar processos. Processos precisam ser vividos etapa por etapa. E um dos primeiros processos da porta estreita é conhecer a Deus. Quando eu conheço a Deus, quando eu me deparo com a palavra de Deus, sabe o que acontece comigo? Eu começo a ver quem eu era e quem Deus deseja me tornar. Acho que todos que entregaram a vida a Jesus já passaram por essa situação. Você se depara com quem você era, a caminho da porta larga, sem pensamento de consequências, vivendo isso, vivendo aquilo, fazendo isso, fazendo aquilo. Irmãos, eu já caminhei para a porta larga, vivendo dentro do templo. Filho de crente, indo todos os domingos para o templo, para o culto, mas a minha vida não estava em transformação. Eu estava a caminho da porta larga. Ou seja, espiritualmente, meus pais e minha família iam para um caminho e eu ia para outro.
porque eu estava desejoso a viver o meu próprio prazer. Eu falei um pouco disso quinta-feira passada no nosso estudo, né? Todas as quintas-feiras, você que está nos visitando, nós nesse canal, quinta-feira às 7h30, nós temos a quinta da adoração e nós estudamos a palavra, estamos estudando a carta de Tiago, né, do apóstolo Tiago, e estamos ainda no capítulo 4, tivemos o primeiro momento. Se você quiser assistir, você vai no nosso YouTube depois e tem lá a mensagem que foi do capítulo 4, falando um pouco dessa vida hedonista, voltado para o próprio prazer. Outra etapa desse processo da porta estreita é resistir ao diabo, ou seja, as suas ofertas. E cada vez mais as ofertas do diabo, elas são grandes nos dias de hoje, são abundantes até. Facilidade de diversas coisas. Por quê? Porque muita gente está fazendo. Antigamente, para você ver alguém seminu era coisa difícil. Hoje é toda esquina tem alguém. Até as crianças estão sendo sensualizadas. Eu estava ontem na fila para entrar na padaria, que agora entra de 4 em 4 pessoas na padaria perto da minha casa. 2 crianças, nem pré-adolescente eram ainda. Sei lá, devia ter 9, 8 anos, a idade da minha filha. Com unhas postiças grandes, nas unhas, coladinhas. A mãe dentro fazendo as compras e as meninas lá. Até a unha caiu assim no chão. Eles pegaram, colaram de novo. Porque o padrão que elas veem todos os dias no TikTok, na internet, tudo isso é isso, sensualidade, sensualidade. E as duas com shortinho e cropped. Roupas sensuais para crianças. Aí depois as besteiras acontecem. E as pessoas ficam perguntando onde foi que eu errei. Sabe? E nós temos orado pelas crianças para que Deus tenha misericórdia, porque esse espírito imundo de sensualidade, ele tem crescido mais ainda. Na minha época de criança, tinha Carla Pérez dançando na boquinha da garrafa, que já era escandaloso. Saiu a moda do short do El Chan, naquela época as mães compravam para as filhas. Aí agora usam um short feio, que aparece a polpa da bunda, o short vem até aqui, cobre até depois do umbigo, e fica as bandas de AS ali fora, coisa feia, mas é moda, está todo mundo usando, então tem que usar. E essas são as ofertas do inimigo. Antigamente, você ia numa academia, as mulheres usavam camisa longa, uma toalha para cobrir as partes, por causa dos agachamentos. Hoje não, hoje é cropped, top, barriga de fora, sensuais mais ainda, cada vez mais. E as pessoas dizendo isso, muito bem. Os influenciadores digitais dizendo, não, é seu preconceito quando vê uma criança dançando essas músicas sensuais de hoje. Então nós estamos nesse processo, resistir às ofertas do diabo. E o diabo, ele é tentador. Lembre-se do que nós lemos aqui em Lucas capítulo 4, que no caso em Mateus vai ser, acho que Mateus 6, se não me engano, ou antes, Mateus 5, da tentação de Jesus. Ele foi tentar Jesus, o Filho de Deus. Fazer oferta para quem conhece toda a eternidade, mas mesmo assim ele tentou. Imagine nós, que conhecemos aparentemente ainda o Senhor, conhecemos através da palavra, mas não vimos tudo ainda. Se ele conseguiu iludir uma terça parte dos anjos, querido, e levou junto com ele para o inferno, ele nos quer levar todos os dias para o mesmo lugar. Então, ofertas não irão faltar. Ofertas até de alto nível. Que você talvez dissesse assim, eu sou tão feio, nunca pensei que uma mulher dessa olharia para mim. E vai acontecer. Mas você precisa estar firme. Ah, eu estou tão assim, esse homem bonito apareceu para mim. Cuidado. Vigie. Vigie
porque o diabo está à espreita. A palavra diz que ele está como um leão em derredor, ou seja, com paciência, buscando a quem possa devorar. Você já viu um leão à caça? Ele está com muita fome, mas ele sabe que se ele for com muita velocidade, a presa pode correr, e por ele também ser pesado, às vezes ele pode não alcançar, dependendo do tipo de presa. Então ele tem uma leve paciência, procurando os momentos falhos. Às vezes você está vivendo uma vida em Deus, buscando ao Senhor e tal e tal. Aí você passa uma frustração com alguém da família, num relacionamento, alguém da igreja. Aí o diabo diz, opa, é agora a hora de chegar mais perto da presa, colocar mais medo nela. E aí ele se levanta. Então, como podemos vencer as ofertas de Satanás? Mais um ponto, a santificação. O que é a santificação? A transformação do nosso ser, a transformação da nossa vida. E a santificação, que é a separação do pecado, ela também é um processo, porque você que conhece a Cristo, você vai emergindo no conhecimento da palavra, vai passando por diversas situações onde você vai conhecendo a Deus, se encontrando com a graça de Deus, e Ele vai destruindo os antigos amores que você tinha, vai sendo arrancado de mim, de você, o amor que você tinha pelo pecado, porque tem coisas que são tão prazerosas do pecado, que a gente não quer largar. Imagine você ter que largar alguém, que você está planejando coisas e etc e tal, mas esse alguém está a passos largos do caminho do inferno. E você está entrando em processo de santificação. Como se largar disso? Se não foi algo por aliança, quando eu falo em casamento. Lembre, não estou dizendo aqui para as mulheres largarem seus esposos. Estou falando de pessoas que não tiveram ainda uma aliança. Vai, larga isso. Quantas pessoas não conseguem largar um dinheiro facilzinho que sempre recebe? Uma propina. A santificação é um dos últimos processos. E esse último processo, que é a santificação, ele leva um bom tempo. Um bom tempo. Às vezes pode durar uma vida inteira, porque a santificação é um processo para chegar à maturidade, a chegar à estatura de Cristo, de varão perfeito. Ou seja, de alguém maduro, suficiente para viver as verdades do reino de Deus. Alguém que está amadurecendo para essa verdade do reino de Deus. Então, é um longo processo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, não é impossível você se tornar santo no Senhor. Por quê? Porque de todas essas coisas que eu tenho falado, desses processos, conhecer a Deus, resistir ao diabo, santificação, a palavra diz que nós recebemos algo que nos auxilia para vencer todas as coisas e chegar a essa plenitude. É através do Espírito Santo de Deus, que habita dentro de mim e dentro de você, nos dando a força necessária para enfrentarmos as dificuldades e conseguir alcançar esta vida de maturidade. Então, eu e você não estamos sozinhos neste caminho para a transformação. O diabo usa dessa artimanha de dizer que você está só, mas você não está só. O Senhor está contigo. João capítulo 1, versículo 12 diz: todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que não foram escolhidos segundo a carne ou sangue, mas que foram chamados por Deus. Ou seja, você recebeu um poder para ser filho, para ser filha de Deus. O Espírito Santo de Deus está em mim, está em você, te levando à estatura de homem e mulher perfeito, maduro em Cristo Jesus, para viver essa nova realidade de vida. A vida na porta estreita não é sobre. Nesta vida você ganhar muitas coisas, mas o que você semeia nessa vida, você colhe na era por vir. A era do reino de Deus. E por último, nós teremos um encontro com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4. A partir do versículo 15. 1 Tessalonicenses 4,
partir do versículo 15. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Então, desse processo de santificação em Deus, de todos os processos e etapas que você passa para ir para a porta estreita, um pastor, amigo nosso, dizia assim, a porta estreita, você não pode levar lixo com você, você não vai levar nada extra. Você vai deixar os lixos no meio do caminho e vai sendo transformados. E num dia você se encontrará com o Senhor nos ares. Esse encontro, o arrebatamento, é um momento de redenção do nosso corpo, de transformação do nosso corpo. Se o Senhor retornar amanhã, semana que vem, ano que vem, estivermos vivos, nós os que estamos vivos, os primeiros que ressuscitam são os mortos, e depois nós vamos e encontramos também o Senhor nos ares e recebemos um corpo incorruptível, somos revestidos de incorruptibilidade. Se você puder, abre em 1 Coríntios 15, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51. Coríntios 15, a partir do 51. Eis que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos. O significado de dormiremos é morrer. Nem todos morreremos. Mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. E aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por meio de Jesus Cristo, você será revestido de incorruptibilidade ou imortalidade. Será transformado, será transformada e viverá pela porta, depois da porta estreita, você viverá a eternidade no descanso, na redenção, na justiça, no lugar que não haverá dor, que não haverá tristeza, não haverá doenças, no lugar da eternidade, porque você em vida semeou, sofreu a batalha, foi firme, foi contra a maré, todo mundo estava indo por um lugar. Já imaginou ir contra a maré com muita força vindo, e você está lutando nesse tempo para permanecer firme, para não amaldiçoar o seu Deus e querer morrer, como disse a mulher de Jó. Você está firme, você está constante no Senhor, então um dia você se encontrará com Ele e viverá a bonança que Ele tem preparado para nós. As pessoas querem dizer, o céu vai ser um lugar chato. A palavra diz que nem olhos viram, nem se ouviu com ouvido algum, nem penetrou no coração humano que Deus tem preparados para aqueles que nele esperam. Ninguém viu. Os que viram não conseguiram relatar tudo.
Como disse o apóstolo Paulo, eu vi coisas inefáveis que aos homens não é lícito contar. João escreveu não tudo o que viu, mas tudo o que Jesus disse que era para escrever. Então nem tudo foi revelado, porque aquilo que está preparado para nós, nós precisamos crer que isso acontecerá. E aí quando cremos, aí sim, nós esperamos. E esperança que se vê não é esperança, mas aquilo que não se vê é o que esperamos, como diz em Romanos capítulo 8. Então estamos esperando a volta do Messias de Jesus, para que nesse momento possamos ser triunfantes e eternamente venhamos habitar com o Senhor e viver a eternidade. O inferno, ele não é aqui, queridos, mas ele não é um lugar para você. Se você se arrependeu dos seus pecados e você entregou a sua vida a Jesus, aí eternamente você vai habitar no lugar da eternidade que foi preparado para mim e para você. Um lugar foi preparado para nós. Um lugar foi preparado para as nossas vidas. Um lugar que não haverá tristeza, choro, mas haverá alegria para sempre. E nós estamos esperando por esse lugar. Nós estamos esperando para habitar na eternidade. Muitas pessoas anseiam por esse encontro. Alguns anseiam porque não querem mais sofrer, mas não é sobre sofrimento, a eternidade é sobre encontrar o nosso Salvador e Redentor da nossa vida, queridos. Jesus Cristo não morreu em vão. Jesus Cristo morreu para te livrar da morte eterna. Então, repito, o inferno não foi criado para mim e para você, mas para o diabo e seus anjos. Não entre pela porta larga. Se você se identifica hoje na porta larga, saia dela. Entre para o caminho da porta estreita, mesmo que comece pelo deserto, mas entre. Algumas pessoas estão se alinhando com Deus e a primeira coisa que ela se depara é o deserto. Começa a faltar as coisas. Falta amigos como se tinha quando estava na porta larga. Porque Deus, quando te coloca num processo, o primeiro processo que Ele nos leva é para da total dependência de Deus. Depender totalmente de Deus. É a primeira coisa que Ele nos conduz. Porque dependendo totalmente de Deus, você viverá nesse deserto milagres, mas aprenderá a viver na dependência do Senhor e saberá usar bem os recursos que Ele traz à sua mão, à sua vida. Então, quando nós estamos nesse caminho da porta que é estreita, parece difícil. Tem pessoas que quando entregam a sua vida a Jesus, parece que do dia para a noite as coisas começam a dar errado. Não é isso, é porque aquele que financiava tua ida para o inferno agora está enfurecido porque não consegue mais chegar perto de você, porque os anjos do Senhor começam a te guardar, o Espírito da verdade começa a habitar em você, então ele começa a criar tempestades. Mas Jesus, quando está em sua vida, a palavra dele acalma as tempestades. Precisa haver crença, precisa crer, precisa descansar. O inferno não é para você, meu querido, minha querida. O inferno não é para nós. Então nessa noite eu quero chamar você para sair da porta larga e entrar na porta estreita. A porta é estreita, mas leva para a vida. A porta larga leva para a perdição. Então se você que está me assistindo, se você que está aqui nos assistindo hoje, venha comigo se esvaziar de si mesmo e entrar na porta estreita. Mas nesse deserto eu quero te dizer, você será edificado, edificada. Você vai aprender a viver totalmente dependente de Deus. E as coisas em sua vida mudará para melhor. Porque como diz em Romanos capítulo 8, versículo 18, os sofrimentos do presente momento, eles não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Não podem ser comparados. A glória que será revelada em nossas vidas é maravilhosa, é tremendo, é profundo, é mais alto do que podemos compreender. Então vem comigo. Vamos nos colocar diante do Senhor nesse momento. Pai, eu me rendo a Ti totalmente. Eu me rendo ao Senhor. Eu me rendo à Tua palavra. Eu me rendo aos Teus desejos sobre mim.
Senhor, me coloco à disposição do Teu Espírito. Perdoa, Senhor da glória, os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa-nos, Senhor, por dar ouvido à nossa carne. Nos arrependemos, ó Deus. Nos arrependemos dos nossos pecados. Nos arrependemos, Senhor, de colocar a nossa esperança na carne. Senhor, me humilho junto com os meus irmãos e irmãs diante de Ti, pedindo perdão, Senhor da glória, pelos nossos pecados. E eu sei, Senhor, que esse tempo de tribulação que estamos vivendo é resquício de uma vida imergida no pecado, imergida na própria vontade, Senhor. Tem misericórdia de nós. Precisamos do Teu socorro, Senhor Jesus. Nos humilhamos a Ti nessa noite, Senhor. Nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Vem nos transformar. Perdoa, Senhor, porque nós olhamos para as coisas desse mundo como coisas tão prazerosas e que podem substituir a Tua graça, Senhor. Nos humilhamos diante de Ti, pedindo perdão, Pai. Ah, Senhor, se alguém está caminhando para a porta larga, Senhor, que receba do laço de amor do Senhor hoje, chamando para a porta da vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos tira da porta larga da perdição. Nos leva para a porta da vida, Senhor. Nos humilhamos diante de Ti, Pai. Perdoa, Senhor, porque as facilidades desse mundo batem na nossa porta e nós queremos nos submeter. Senhor, em nome de Jesus, nos faz andar nos lugares altos do Senhor. Nos leva, Pai, ao arrependimento profundo e verdadeiro. Nos leva, Senhor, ao arrependimento profundo e verdadeiro nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se tem alguém que está nos acompanhando, assistindo esse culto conosco hoje, deseja entregar a sua vida a Jesus. Se você deseja agora renovar a sua aliança com o Senhor, entregar a sua vida a Jesus, faça essa oração comigo. Pai, eu entrego a minha vida diante do Senhor. Não quero mais viver a vida do pecado. Não quero mais viver, Senhor da glória, a vida da carne. Eu quero viver a vida do Espírito. Eu entrego toda a minha vida ao Senhor. Perdoa os meus pecados e minhas falhas. Restaura a minha vida completamente, para habitar com o Senhor na eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você fez essa oração pela primeira vez, fala com a gente no chat, nós queremos acompanhar você. Nós queremos acompanhar a sua vida, nós queremos te abençoar. Ou se você renovou sua aliança com o Senhor hoje, fala com a gente aqui. Procura nas nossas redes sociais, no Instagram Agape Natal, no Facebook Agape Natal. Nós queremos te acompanhar, caminhar com você. Mas não caminhe só. Existe uma igreja que quer te abençoar, que quer te ajudar, que quer estar contigo. Então não caminhe sozinho, não caminhe sozinho. Tem um povo que está à disposição. Amém? Vamos adorar o Senhor com uma canção e vamos preparar a nossa mesa para cear o Senhor Jesus.